Hoje vamos falar sobre mais alguns conceitos esquecidos na história de Naruto que nunca foram aproveitados e se isso foi uma boa ou má decisão do Kishimoto. Começando com chave de ouro, temos a rivalidade da Sakura e da Ino que começou com força nos exames Chunin. Muitas pessoas detestam aquela luta nas preliminares, mas ela nem é tão ruim assim. A crítica vem principalmente da versão do anime, que ficou muito lenta por causa dos flashbacks mal colocados e tudo mais. No mangá, tudo flui melhor e a luta até que faz sentido dentro do contexto. Duas garotas jovens com motivações simples e claras. O problema é que a rivalidade praticamente morreu ali. Elas até se desenvolveram individualmente, mas o conflito entre as duas foi deixado de lado, especialmente em Naruto Shippuden. Em vez de qualquer evolução dessa rivalidade, tudo que sobrou foram piadas ocasionais, principalmente envolvendo o Sai. E eu até entendo que não havia espaço para aprofundar essa rixa dentro da obra e talvez o Kishimoto tenha considerado aquela luta nos exames como uma espécie de encerramento para essa rivalidade. Mas ainda assim, ficou aquela sensação de algo que foi deixado pra trás, sabe? Algo que poderia ser explorado, mas ficou de fora dos planos. Logo depois temos Sakumo Hatake, o famoso grandíssimo canino branco da Folha. Ele foi dito mais forte que os 3 Sanins lendários, e isso é uma afirmação que a gente não pode deixar passar. Claro que com o tempo, os Sanins foram ficando meio irrelevantes diante dos níveis absurdos de poder que o universo de Naruto foi atingindo, principalmente no final do Shippuden, onde tínhamos alienígenas invadindo a Terra. Mas ainda assim, no começo da história, os Sanins eram grandes shinobis. Durante todo o pequeno desenvolvimento do Sakumo Hatake, a gente até que conseguiu conhecer o passado trágico dele e quanto isso impactou na vida do Kakashi. E lembra lá no arco do Pain, quando o Kakashi morre temporariamente? Então, ele se encontra com o Sakumo numa espécie de limbo e aquela cena é muito tocante porque o Kakashi acaba perdoando seu pai por deixá-lo. Foi um fechamento emocional muito bonito, mas honestamente, quando se constrói um personagem tão poderoso, você espera vê-lo em ação em algum momento, nem que fosse num flashback ou até mesmo ressuscitando ele no arco da guerra. Ainda mais considerando que o Sakumo teve um papel muito importante em todo o desenvolvimento da história de Naruto, principalmente o primeiro arco de Naruto Shippuden, porque ele matou o filho da Chiyoba, o que gerou uma reação direta dela ao ver o Kakashi pela primeira vez lá na Vila da Areia. Toda essa construção parecia preparar o terreno para algo maior com o Sakumo, mas nunca aconteceu. Tudo que temos são fanfics criadas por fãs. E o mesmo vale pra outro personagem que é muito hypado na obra de Naruto. Eu tô falando do Shisui Uchiha. Na história, ele serve basicamente como um recurso de roteiro pra liberar o Itachi de ter que carregar todo o peso sozinho. Ele é o criador do Koto Amatsukami, que é um genjutsu dito como o mais poderoso do mundo ninja, mas mesmo esse jutsu teve um impacto quase nulo na história. Shisui também era conhecido por usar o Shunshin no meio do combate, o que exigia um domínio de chakra absurdo, algo que quase ninguém na obra de Naruto consegue fazer, mas ainda assim, nunca vimos ele em ação de verdade. Ele é citado pelo Itachi, aparece em lembranças e é mencionado em momentos importantes, mas nada além disso. Nenhuma luta, nenhum flashback mostrando suas habilidades ou algo do tipo acontece. E vamos ser sinceros, se o Kabuto conseguiu o DNA do Madara e também do Hashirama, por que não conseguir o do Shisui Uchiha? Ainda por cima, quando o corpo dele foi recuperado pela Folha. O Kishimoto claramente não quis trazê-lo de volta e talvez eu entenda o motivo. Lidar com as implicações do Koto Amatsukami no meio do caos da Quarta Grande Guerra Ninja talvez seria um pouco difícil, mas é claro que tudo tem uma solução. Ele poderia contornar isso, dizendo que o jutsu exigia muito chakra e não poderia ser utilizado por um Edo Tensei. O fato é, a história criou expectativa demais em torno do Shisui para no fim ele ser só um recurso de conveniência. Partindo para outro conceito esquecido, temos a vingança da Ugao. Para você que não lembra, ela era a namorada do Hayate, aquele espadachim que foi morto pelo Baki antes da fase final dos exames Chunin. E Ugao jurou vingança pela morte do seu namorado e pelo tom da cena e também da forma que ela foi introduzida, parecia que teria alguma consequência futura. Mas é claro que nada aconteceu. Ela nunca foi uma personagem de destaque, mas havia ali uma promessa, uma semente, algo que poderia florescer. Porém, ela simplesmente desaparece da história. Ela nunca confronta Baki, nunca fala sobre isso e nem mesmo aparece novamente com relevância na obra. A única vez que vemos ela aparecer é num filler durante a guerra, e mesmo assim foi de forma desconexa com o resto da história. No mangá, depois dos exames Chunin, ela só reaparece como uma figurante durante o ataque do Pain. Ela tá utilizando uma máscara Danbu e tá ao lado da Tsunade. E mesmo que ela fosse uma personagem menor, ainda assim é mais uma narrativa que começou
começou e nunca foi concluída. Mas, se a gente tá falando de narrativas que começaram e nunca foram concluídas, por que não falarmos sobre os senhores feudais? Outra construção que ficou absolutamente sem fundamento. Desde o início, eles foram apresentados como figuras extremamente poderosas, em pé de igualdade com os Kages das suas respectivas vilas. Mas o motivo desse poder nunca foi explicado. Afinal, por que as vilas que têm ninjas extremamente poderosos e fortes e operam como potências militares deveriam responder a figuras civis que parecem não ter poder algum? A explicação mais aceita é que eles financiam o sistema Shinobi, mas isso acaba não se sustentando, já que as vilas também ganham dinheiro realizando missões. Em teoria, elas podem se autossustentar somente com os Shinobis. Os senhores feudais aparecem só quando é conveniente pro enredo, como por exemplo na reunião dos 5 Kages, ou quando Danzo é apontado como o possível novo Hokage. E mesmo assim, eles são retratados como completos idiotas. Especialmente o senhor feudal do País do Fogo, que parece uma caricatura de político desinteressado, jogando cartas enquanto o mundo tá colapsando. Isso levanta uma questão muito interessante. Por que os Shinobis iriam obedecer essas figuras? Como eles chegaram ao poder? Por que os ninjas, que funcionam como exércitos e assassinos de elite, precisam da aprovação deles? É claro que Naruto não é um anime político, mas isso teria sido interessante de ver e aprender um pouco mais sobre essa estrutura. Os senhores feudais tinham potencial para trazer intriga, conflito e uma mudança de status, mas nunca foram explorados. Mas agora a gente chega em um personagem querido por todos e pode causar polêmica. Minato, o quarto Hokage, o famoso relâmpago amarelo da folha. Existia uma promessa que girava em torno de um jutsu lendário que ele tinha, algo que parecia ser o seu grande trunfo, o seu golpe supremo, assim pode-se dizer. Durante o seu confronto contra o Obito, na sua forma de Jinchuriki do 10 Caudas, o Minato se prepara para utilizar essa tal técnica lendária. O nome é até um pouco exagerado, é um nome gigantesco e me perdoe, eu não vou conseguir trazer ele aqui. Mas, de qualquer forma, esse nome virou até meme dentro da comunidade de Naruto. A ideia é que o Minato espalhasse várias kunais marcadas com Hiraishin por todo o campo de batalha e ele ia se teleportando por todo o campo enquanto lançava Razengans de ângulos diferentes. Ele até começa a preparar o jutsu, mas nunca consegue executá-lo. Sempre existe algo que impede ele. O braço dele é cortado, a situação muda ou o jutsu é interrompido por alguém. Fica a sensação que o Kishimoto estava apenas brincando com o público, trazendo pra gente o início de um jutsu lendário e extremamente poderoso, mas do nada ele quebrava nossa expectativa e o jutsu não funcionava. Pode ter sido uma provocação intencional, é óbvio, mas não deixa de ser mais um conceito que não foi cumprido. E vocês lembram daquela cientista nerd chamada Shiro? Lá que apareceu no arco do Pen com óculos gigantescos ajudando o Shikamaru a decifrar o código deixado pelo Jiraiya? Ela claramente tinha uma quedinha pelo Shikamaru, que ficava bem evidente em todas as cenas deles juntos. Mas como Kishimoto adora o clichê do protagonista que não percebe quando alguém gosta dele, o Shikamaru obviamente nunca percebeu. A relação era tímida. Nada exagerado, como a Karin e o Sasuke, por exemplo, mas ainda assim existia uma quedinha. Mas qual o problema disso? Depois do arco do Pen, a Shiro desapareceu completamente. Ela nunca mais apareceu nem no mangá, nem no anime, e muito menos em algum tipo de filler, o que é quase inacreditável, considerando que até alguns personagens extremamente aleatórios tiveram episódios extras. A Shiro teve um pequeno propósito e foi descartada, e honestamente faz sentido. A personagem era cheia de clichês e o Shikamaru e a Temari sempre foram o casal mais sólido da obra. Nunca teria acontecido nada entre eles, então foi só uma promessa descartada. E falando em promessas, temos Mangetsu Hozuki. Irmão do Suigetsu, sendo do clã Hozuki, ele já era extremamente poderoso. Só de transformar o seu corpo inteiro em água e utilizar técnicas como canhão de água, ele já era muito poderoso. Mas o que chamava mais atenção era o fato dele ser um prodígio que havia dominado todas as 7 espadas dos 7 espadachins da névoa. Um feito absurdo, já que cada espada tem um estilo próprio e demanda um tempo de domínio. Mas como ele conseguiu acesso a todas, ninguém sabe. Ele aparece no Arco da Guerra, revivido pelo Edo Tensei, mas ele não tem nenhuma espada em mãos. O cara que dominava todas as 7 espadas dos 7 espadachins da névoa foi ressuscitado de mãos vazias. Talvez a explicação mais plausível é que a única espada que ele possuía era a Hiramekarei, que ficou com o Chojuro. Mas ainda assim, por que não deram simplesmente uma espada qualquer pra ele? Se o Kabuto podia fazer 1000 experimentos, por que não entregar ao Mangetsu uma lâmina? Ele poderia ter sido muito mais útil e ser apresentado de uma forma mais incrível dentro da obra, alternando entre espadas conforme a necessidade e lutando em dupla com os outros espadachins
espadachins, criando sequências épicas e um embate muito mais envolvente. Enfim, isso nunca aconteceu, foi outra coisa desperdiçada. E por fim, para encerrar o nosso vídeo, temos o caso do Yamato. Ele substituiu o Kakashi no time 7 por um tempo, tinha o lendário estilo madeira e era o único capaz de conter a 9 caudas. Mesmo com esse peso todo, seu papel foi pequeno. No arco da Ponte Tenchi, ele teve algum destaque ajudando o Naruto a treinar o Rasen Shuriken e também atirando alguns galhos no Kakuzu, e só. Durante o ataque do Pain ele nem participa, só corre de volta pra vila depois que o alerta do Naruto descontrolado é ativado. Tudo bem, ele ajuda a reconstruir as casas depois da destruição, e depois disso ele desaparece. No arco da guerra inteira, o Yamato simplesmente some, e isso até mesmo virou meme dentro da comunidade de Naruto. A sensação era que o Kishimoto esqueceu que ele existia, e pior, Orochimaru, o criador do Yamato, reaparece no arco da guerra e nada acontece entre eles. Yamato não tem um arco, não muda, não evolui, e se ao menos ele fosse um personagem carismático, tudo bem, mas ele é sem sal, assim como o Sai. Mesmo com todas essas citações, ele ainda é um personagem que foi descartado e eu gostaria de ver muito mais dele. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e também se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo aqui do Konoha Chronicles. Se torne um membro, porque você vai ser muito bem-vindo e também vai me ajudar a trazer mais vídeos como esse de Naruto.